Eles devem ter compreendido aquilo. That's what it was. Aquilo era tudo o que era. Now, and we find out and have through the church ages, according to the Scripture, Agora, descobrimos e temos através das eras da igreja, de acordo com as escrituras, that we're promised a return of that Spirit just before the end. e nos foi prometido o retorno daquele Espírito pouco antes do fim do tempo. Is that true? É isso verdade? Now, and notice, you'll notice the nature of it. Agora, e observe, você observará a natureza dele. Now, he will not start another church age like Luther and Wesley and all the rest of them did. Agora, ele não começará outra era da igreja, como Lutero, Wesley e todo o restante deles fez. He won't start another church because there is no more church age to start. Ele não começará outra igreja, porque não há mais era da igreja para começar. See? Vê? There won't be any more. Não haverá mais nenhuma. So he must be against it, because the Spirit will be just exactly like they were back then. Então ele deve estar contra isso, porque o seu espírito será exatamente como o deles ali atrás. The same O Spirit. mesmo espírito. As I said last night, it pleased God to use it 3 different times. Como eu disse ontem à noite, agradou a Deus usá-lo 3 diferentes vezes. That's the number 3. Esse é seu número 3. Not 2, 3. Não, 2, 3. Already used it twice. Ele já o usou 2 vezes. Now he's going to use it again. Agora ele vai usá-lo novamente. Said so. Assim diz ele. Promised it. O prometeu. Now notice. Agora, observe. Notice now what he did. Ele... Note agora, quando ele fez... He's not going to start a denomination because the Laodicea church age is the last age. Ele não começará uma denominação, porque a era da igreja de Laodiceia é a última era. And Amém. Deus abençoe-nos. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Fale conosco mais um pouco, pois até aqui o Senhor já tem dado um alimento para cada um de nós como eleitos, mas estamos aqui para receber mais um pouquinho deste maná celestial, escondido dos sábios e entendidos e revelado aos pequeninos. Fale conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Sinais de que Ele é Deus.
Bom, já de início vamos notar que o privilégio dos gentios é muito maior do que o dos judeus. Para começar, você vê que a mensagem que veio para o que era seus, para os judeus, e eles não receberam, foi 3 anos e meio, e nós já estamos por 2 milênios. Por isso, Paulo, tendo revelação deste evangelho, ele citou, manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios. Porque a mensagem rejeitada por um povo, Deus passou para outro. Deus nunca fica sem transmitir seu recado. Se você não quiser, ele passa para outro. A mensagem de Deus sempre foi assim. A maioria das pessoas pensam que Deus foi um derrotado. Os judeus rejeitaram, bateram nele, o mataram, mas ele já estava passando para outro. Vocês veem que o evangelista João, escrevendo no seu primeiro capítulo, ele já estava falando sobre isto, que ele veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando você rejeita, você tem que saber que outro toma o seu lugar. A terceira etapa não é diferente. Se nós notamos há mais de 30 anos atrás, quando o povo pentecostal rejeitou a mensagem no Brasil, eles perderam tudo. Eles ficaram com emoções, pulos e gritos, e sem a palavra, sem um profeta. Então eles perderam tudo. Quando o povo do Brasil, da mensagem, chegou também ao ponto de rejeitar a etapa da abertura dos selos, perderam tudo outra vez. Perderam a luz, perderam a revelação, e a igreja perdeu a vida. Porque o passo da vida é a revelação. Chamar atenção para a cura divina e até profetizar como fez Jesus, ainda não era a vida. Estava para dar o último passo. Assim como o passo de uma parturiente não é água e sangue. A vida mesmo vem em terceiro lugar. Este é o tempo da vida. Então, se nós tomamos a mensagem do profeta na primeira e segunda etapa, é justificação e santificação. Falta-nos vida. E se não tem vida, está morto. Porque a etapa é vida. Se não há vida ali, você não alcançou aquela vida, você tem que saber que você está morta, está morto. É um crente morto. Oh, mas eu estou andando por todo lado, eu pulo, eu grito, morto. Ele está morto. Que pular e gritar não é vida. Irmão Brana mostra que os trovões revelados revelaria o novo nome, e os trovões foram revelados na terceira etapa, na vida. Não foi revelado antes, mas sim na hora da vida. Se você não tem a terceira etapa, você não tem a criança dos selos, dos trovões. E se a gente pensar nisto, a criança está nova, já nasceu, já. Mas não faz a conta que ela nasceu em 63, porque ela nasceu para você agora em 2000. A vida, a terceira etapa, aquilo que Deus fez para os americanos, foi em 63.
Mas o que Deus fez para nós foi no ano 2000 para cá, que Ele despertou esta mensagem para nós. Nós tínhamos a mensagem do profeta como justificação, santificação, uma caminhada de 40 anos, quase 40 anos no Brasil. Nós falamos de 72, mas a mensagem chegou antes no Brasil. Então, ela chegou sem vida. A mensagem chegou sem vida. A mensagem chegou justificação e santificação. Ela não veio com a vida. Porque o Brasil também precisava receber a mesma etapa para depois a criança nascer. Na América, os americanos deveriam ter percebido a vinda da criança, que era a vida. Terceira etapa, ministério de uma umbrana. Na terceira etapa, não na primeira e segunda. Mas eles também não perceberam, então os americanos ficaram com uma mensagem de uma umbrana, mas sem vida. Cadê a vida? O Cordeiro saiu do trono. Pelo menos faz 40 anos, quase 40 anos que nós estamos na mensagem, nós nunca ouvimos isto. Essas mensagens nunca foram pregadas, porque não tinha vida. Quando Deus dá vida àquilo, é que aquilo sai. Ou aquilo tem que sair para a vida. Entende? Um movimento aparece para a vida. Você tem movimentos anteriores, você tem contrações, como a mulher tem a dor do parto, são contrações até que chega a criança. Depois que a criança nasce, pronto, já não tem dores. Pelo menos a Bíblia diz, tem muitas mulheres que elas não esquecem. Então está precisando de azepam. Elas não esquecem, porque a Bíblia diz que ela esquece daquilo. Então, se ela não esquece, está faltando alguma coisa nela. Ela tem que esquecer da dor, porque o prazer do filho ter nascido é acima da dor do parto. Prazer do filho. O prazer de ter um filho brana, de ter nascido, para esta luz, para esta revelação, é acima de qualquer dor que você já passou, é acima, porque você tem a alegria de ter um filho. A mensagem que nós temos é do filho, filho do homem. E essa é uma mensagem que já deveria ter mexido conosco há muitos anos, mas como Deus tem a etapa para aquilo, a gente tem que respeitar isso. Então Deus veio e trouxe isso para nós com vida, depois que nós passamos pelas dores do parto, primeira e segunda. Então passou pelas dores, aí vem a vida, vem a criança. A criança, os trovões, os selos, que é Cristo, é que tem vindo para nós neste tempo, ainda que Ele manifestou em 63, mas as pessoas não perceberam. Agora é que a mensagem está chegando no lugar que deveria chegar. Agora é que é tempo da gente conhecer a mensagem como ela é. Vocês podem notar que nós não conhecíamos a mensagem do profeta só na primeira e segunda etapa. Primeira e segunda etapa nós conhecemos os testemunhos, as curas. São as etapas de milagre, de saúde. Mas a terceira etapa é a etapa da criança, do trovão que nasceu, do selo, que é o sétimo selo e o sétimo trovão, que nasceu para poder revelar tudo isso para nós, para trazer estas bênçãos que nós não conhecíamos antes. Isso não tem nada a ver conosco, tem a ver com a palavra, com o tempo. É o tempo daquilo. Mas as pessoas têm que acompanhar aquilo, o processo de Deus. Se você não acompanha o processo de Deus, você se perde. Deus está falando, mas você se perde, porque você não acompanha Deus. Nós estamos hoje acompanhando um pouquinho o que Deus já fez. Isso é muito bom. Então São Paulo
está mostrando para nós mais uma coisa que é bom e, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. E esse mistério da piedade é o mistério da deidade, porque é Deus feito carne. Grande é este mistério. Vamos passar por isso aqui um pouquinho, dentro desta mensagem, um super sinal, pregada pelo irmão Branham, onde o irmão Branham mostra sinais de que ele, Deus, é Deus. Sinais de que Deus é Deus. 74. Você sabe, Deus deu muitos sinais de que Ele era Deus. Ele deu um sinal para o mundo antediluviano. E esse sinal não é fácil. Ele deu um sinal de que Ele era Deus. Qual o sinal que Ele deu? Ele era Deus, o Deus do juízo. Por que as pessoas rejeitaram a misericórdia? Então Deus teve que mostrar que Ele é Deus. Ele vem e dá oportunidade, manda um homem, constrói uma arca, e este homem é mofado, criticado, 100, 120 anos. E você acha que Deus vai continuar mantendo? Só paciencioso, tendo misericórdia? Ele vai ser um Deus de juízo. Esse Deus nosso, que nós sabemos que grande é o mistério dele, que veio em carne, Deus manifestou em carne no amanhecer, e deu saúde, deu cura, deu revelação, deu dons, e finalmente Ele vem para provar o que Ele sempre foi, que Ele é Deus. E as pessoas mofam do profeta, criticam do novo nome. Você tem que saber que Deus vai ter que mostrar que Ele é Deus. Amém. E não é Deus mais de misericórdia. Por quê? Por causa da rejeição. Ele é Deus de misericórdia quando você aceita a misericórdia dele. Mas se o povo antediluviano soubesse que a misericórdia dele era Noé, essa era a misericórdia de Deus. Abraçar Noé, crer em Noé, tomar um cafezinho com Noé, viver com Noé, ajudar Noé, pregar o evangelho com Noé. Aquilo era estar com Deus, um Deus de misericórdia. Mas o mundo não fez isso. Eles criticavam de Noé, ficavam de longe. Olha o velho louco, ele ficou caduco, agora ele fez uma arca, pensa que nós vamos entrar dentro da arca dele. Era diferente. Eles tinham a arca deles, eles tinham as mensagens deles, eles tinham a igreja deles. Agora Noé chegou com uma nova mensagem. E eles diziam, ele pensa que nós vamos crer no que ele está pregando. Nós viemos primeiro que ele. Nós já somos apóstolos aqui faz muito tempo. Nós já temos um grande trabalho aprovado por Deus. E Noé aparece com uma mensagem agora, só que vocês têm que entrar na minha arca. Eu preparei, Deus falou que é para fazer para vocês entrar. É para humanos. Noé nem sabia. Noé não sabia que humanos não iam entrar. Noé preparou pensando que é humanos mesmo que vão entrar. Deus sabia, porque Deus é eterno. Mas Noé não sabia, nós só está pregando. É para humanos, estou preparando. Ia na praça, eu estou preparando uma arca ali, no morro, no alto do monte. Acabou de danar, Noé. E o que vai acontecer com a sua arca? Olha, o mundo vai encher d'água. Mas espera, porque você já não fez a arca no vale? Era mais fácil. Que eu já começava a água, subia. Agora você está fazendo lá no cume do monte, fez uma arca lá em cima. Mas é difícil crer num homem desse. Só tinha que mofar dele. Nunca tinha chovido. Se fosse no nosso tempo, que dá enchente, os córregos enchem, daqui a pouco você poderia dizer, tem um sinal aí de Deus, que vai não só encher lá o córrego do Cubatão, mas vai chegar até a segunda colina de Franca, lá no centro, e vai cobrir tudo, e teria uma arca lá em cima, certo? Mas hoje tem água. No tempo de Noé nem água tinha, e o homem dizendo que ia ter água.
Era difícil já crer na mensagem, que o sinal que Deus deu para ele, era difícil o povo aceitar. Era construir uma arca no monte. Agora vem, prega uma mensagem louca, que é para vocês entrar. Nós já temos nossas arcas, nós não precisamos da sua. Se você conseguir alguém, leva para você. Nós mesmos não vamos entrar nessa terceira etapa, não. É o que eles dizem. Da onde foi que saiu isso? Nós já estamos pregando a mensagem no Brasil, já fomos aprovados com programas de rádio, evangelismo no Brasil e 7 nações vizinhas. Agora você me chega com o Cordeiro saiu do trono e que tem que agora chegar no terceiro pico, no terceiro monte, lá no Jardim Redentor, que tem que ouvir aquela mensagem, que precisa daquilo. Nós já temos nossa mensagem, nós já temos nossos grupos, nós já pregamos a mensagem faz 30 anos, 40 anos, agora você chega dizendo que não há mais graça. Deus já nos abençoou, nós sabemos que Ele é graça, mas agora Ele não é mais. Noé podia dizer, agora Ele não é mais. Se vocês rejeitam, é o último chamado. O último chamado é vocês entrarem e fechar a porta. Eu vou ter que fechar a porta. Vocês não vão querer entrar? Não, nós não queremos sua mensagem. Olha, nem vamos cooperar, não vamos carregar lenha para você fazer arca. Não vamos ajudar você com nenhum prego. Você vai ter que fazer tudo sozinho, se você quiser. Esse avivamento é problema seu. Se Deus falou com você, é problema seu. Mas nós já temos nossas igrejas, nossas denominações, da primeira e segunda etapa, e nós não vamos aceitar a sua, não. Então, aí depois eles olham para dentro da mensagem do nosso grupo e dizem, olha que raça de gente tem lá. Olha que tipo de gente. Então, olha que Deus tem que pegar os errados. Porque Jesus falou, Deus tomará destas pedras e fará destas pedras. Pedra é tropeço, é gente de mau testemunho, é gente que você não pode crer nela. Deus vai pegar essas pedras e fazer destas pedras filhos de Abraão. E pegar dos supostos filhos de Abraão e mostrar para eles que eles são filhos de Caim. Então foi o que Deus fez, Deus do passado, e Ele continua sendo o mesmo Deus. Agora Ele está provando que Ele é Deus. Ele provou nos dias de Noé que Ele era Deus, misericordioso, rejeitaram, aí Ele provou que Ele era Deus, de juízo. Mandou o juízo que Noé pregou, e o povo morreu, tudo afogado. Olha, e aí não adianta você dizer, mas é uma criancinha, morre tudo afogado. Tem um dia de nascimento, morre afogado. Não é filho de eleito, morre afogado. Tem hora que você pensa, mas que Deus é Deus juízo. Ele está provando que Ele é Deus. Ele te deu um sinal que Ele é misericordioso. Logo você não aceita aquela misericórdia, Ele vem e te dá um sinal de um Deus de juízo. Esse é o sinal de Deus hoje. O sinal de Deus de misericórdia foi Cristo. O sinal de Deus, juízo, é Brana. E com sinais sobejos para você deixar qualquer ala e crer em Brana. E ver os sinais que Ele fez, que não eram sinais de qualquer homem. Aquilo eram sinais de Deus. Ninguém podia fazer os sinais que Brana fazia se Deus não estivesse nele. Ninguém podia fazer. Isso Nicodemos sabia, ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se Deus não estiver contigo. Mas ninguém podia fazer o que Brana fez se Deus não estivesse com ele. Então já é uma evidência de que se você rejeita, Deus converte em Deus de juízo. Deus misericordioso, Deus que é uma ovelha para você, agora Ele se torna um Deus leão. Ele vai ter que converter. Ele tem que mudar, porque isto é a sua palavra. Ele não pode fazer diferente. E você sabe, se Deus não perdoou Sodoma e Gomorra e as cidades da comarca, e matou todos eles, queimou todos eles, Ele não os perdoou. Ele não pode perdoar a geração dos Estados Unidos, Ele não pode perdoar a geração da África, do Brasil e da Suíça, e de todos os países onde Brana visitou e onde a mensagem de Brana tem chegado. Deus não pode
Ele não pode pôr esse povo para dentro. Ele tem que mandar juízo da mesma forma que ele mandou nos dias de Sodoma. Deus não pode fazer outra coisa. Se ele julgou aquele povo que foi incrédulo a Noé e matou eles afogado, Deus matou o povo queimado no tempo de Ló, porque não creram na mensagem de Ló. A mensagem de Ló. Agora vocês pensam bem a mensagem de Abraão. E Deus matou aquele povo queimado. Sodoma foi queimada. Estava sendo preparado fogo e enxofre ali em cima, enquanto um homem estava beijando o outro, enquanto uma mulher com sentimento sexual estava beijando outra. Eles não sabiam que por sobre suas cabeças estava sendo preparado os caldeirões de fogo e enxofre. E Deus já tinha tudo preparado, porque a misericórdia foi estendida e eles rejeitaram. Então Deus tinha que provar que Ele é Deus. Ele é Deus bom e Ele é Deus de juízo. É isto, esse é o tipo de Deus que nós precisamos entender. Tem hora que nós falhamos e Deus nos julga, aqui mesmo na terra. Muitas vezes o pai julga a família, porque ele deve ser um pai de misericórdia. E quando a misericórdia é rejeitada pelos filhos, o açoite tem que chegar, logo em seguida. Porque aí ele é um pai de misericórdia, ele é um pai de juízo também. E Deus é um pai de misericórdia em Cristo. E 2 milênios tivemos um pai de misericórdia. 2 milênios, pai de misericórdia sobre os gentios. E os gentios só piorando e se estragando. Deus vem em 63, se manifesta e mostra agora, eu vou mostrar que eu sou Deus, mas Deus do juízo. Amém? Bom, é alguma coisinha. Ele afogou o povo dos dias de Noé e fez flutuar os justos na arca. Um sinal de que ele era justo e o juízo era certo. Este é um sinal que cada pecador não arrependido perecerá no julgamento, que o justo será salvo pela misericórdia de Deus. Agora você procura misericórdia, irmão Brandi, salvos pelo juízo, porque a misericórdia está no juízo. Você hoje não é dizer assim, eu creio na misericórdia que foi Cristo, não. Você é salvo pelo juízo, porque a misericórdia está no juízo. A misericórdia não está mais na misericórdia. A misericórdia converteu em juízo. E esta mensagem, que é juízo para os outros, é salvação para nós. Era a mesma arca e água. A água era o juízo para o povo antediluviano. Mas era gozo, até para os animais dentro da arca. Nunca navegaram, me parece que 150 dias, nunca navegaram. Que beleza, andando de barquinho. Nunca teve água, era um vapor que subia da terra. Agora, eles navegando sobre o juízo. Aquela arca era de misericórdia e de juízo. Estava provando para todos nós. A mensagem que carregamos hoje, misericórdia e juízo. Se você crê, ela te salva. Se você rejeita, ela te mata. Você está perdida, está perdido ao rejeitar. Então isso daqui vale a pena para nós. 75, um super sinal. Ele deu outro sinal na sarça ardente. O que foi isto quando ele apanhou o seu profeta fugitivo? Tenho ouvido o clamor do meu povo e lembrei do meu pacto. Então, quando você lê essas coisas na Bíblia, aí você talvez pense assim, mas Deus esquece, eu não sabia disso. Lembrei. É a força de expressão profética. Deus tem que falar como sendo um homem aqui. Ele está falando com o profeta. Lembrei. Que aí você toma aquilo e vê o que Deus está fazendo. Eu lembrei. Ele deu outro sinal ali, que ele era um Deus que guardava o pacto, que guardava suas promessas. Quando Deus promete, ele vai provar para você que ele é Deus. Se você quiser fazer uma experiência de que ele é Deus, ele prometeu que já te curou. Se você quiser fazer uma experiência, creia.
É só crer que você sabe, me curou mesmo. Me curou mesmo. É porque Ele não vai te curar. Você tem que crer na promessa dEle, no pacto que Ele fez, que Ele já te curou. Eu não tenho nem que fazer mais experiência. Eu creio que Ele já me salvou. E acabou. Eu sou um salvo. Observe, eu quero mais um pouquinho, presta atenção. Tudo o que Ele disse, cada promessa que Ele fez, Ele deu um sinal na sarça ardente e eu desci para libertá-los. Agora, era Deus dizendo, eu desci para libertá-los. E Deus desceu, mas estava em quem? Libertando Israel. Deus tinha descido, mas estava em Moisés. Agora eu desci para revelar os selos. Eu desci com o livro aberto. Mas na hora que eu desci com o livro aberto em Apocalipse 10:1, aonde que eu estava? Eu estava em Brana, em Apocalipse 10:7. Isto é, eu desci, Deus descendo e fazendo o seu trabalho. Para quê? Para nos libertar. Os trovões têm nos libertado das denominações dentro da mensagem. A primeira e segunda etapa nos libertou das mensagens e denominações pentecostais e nominais. Mas a terceira etapa nos libertou da mensagem, dentro da mensagem. Na primeira e segunda etapa, que se tornou denominações. Então, os selos, os trovões, nos libertou. E tem coisa que as pessoas pregam e que estão profetizando. O pastor Joaquim pregou uma mensagem dessa. Os trovões libertará essa noiva. E é verdade. Tem esse título, os trovões libertará esta noiva. Mas quando os trovões libertou a noiva, eles não quiseram ser libertos. Mas a noiva foi liberta. O eleito está liberto. Aleluia! Os trovões nos libertaram. Estou liberto pelos trovões. Não trovões selados, revelados. Então são coisas que as pessoas pregam, que profetizam e não sabem. Você sabe que Anás profetizou que um homem tinha que morrer pela nação. Mas ele mesmo rejeitou aquele homem. Mas ele profetizou. Vocês não sabem que um homem tem que morrer pelo povo, pela nação? Sim. E por que, senhor Anás, não creste em Cristo? Se pregas que os trovões libertará essa noiva, porque quando os trovões chegaram para mostrar a libertação, que Deus é libertador, por que, senhor Anás, não crê? Fizeste um grande trabalho, evangelizaste a Judeia, evangelizaste agora o Brasil. Por que não recebe a mensagem do cumprimento de sua profecia? Os trovões libertarão esta noiva. Ela está liberta hoje. Aleluia. Isto é um sinal. As pessoas não veem, é o eleito que vê. Vamos caminhar mais um pouquinho. Aqui tem tanta coisa boa na mensagem que a gente fica falando os tópicos. Observe a Deus em suas maneiras de operar. Quando Ele criou os céus, nós lemos isto ontem. Ele ajuntou os anjos e Ele disse, façamos. Irmão Brano estava mostrando isso, que Ele disse, a hora de criar os céus, e depois Ele vem para fazer o homem, Ele ajunta os anjos, vem cá, façamos. Aí Ele vai no próximo parágrafo e diz, mas quando isso chegou no plano da redenção, Ele não chamou anjo. Mas na hora de fazer o homem, aí é o irmão Brana dizendo aqui no parágrafo 76, um super sinal. Na hora de fazer o homem, Ele chamou os anjos, ajuntou os anjos do céu e disse, façamos. Pô, eu posso crer no irmão Brana, se ele fala aqui, se ele falar de outra forma, de todo jeito vai dar uma coisa só. Eu creio no irmão Brana. Ele diz, façamos. Por isso que eu disse para vocês, se um anjo foi lá e pegou o barro e fez, e Deus soprou a vida, façamos. Foi Deus que fez? Foi a Deus que fez os anjos. Se uma mão de anjo carrega barro,
Estou supondo. Mas o irmão Branham disse, foi assim. O irmão Branham está dizendo, Deus ajuntou os anjos e disse, façamos. Agora, o anjo tem alguma coisa a ver com a criação? Ele é um criador, ele é um súdito do Criador. Façamos. Quer dizer, você vai me auxiliar aqui. Como eu sou um que estou auxiliando Deus aqui. Lá ele pegou anjos e disse, façamos. Aqui ele pegou um pior que anjo, um homem, um pecador, e disse, façamos esta mensagem agora para o povo do Brasil. Façamos isso. Você vai dar glória ao anjo? Não, é Deus. Isso é Deus, Deus é o Criador. Amém. Quer dizer, a gente pregou ontem, eu não sabia disso, falo hoje, já sai outra coisa. Que coisa boa, isso é bom demais. Mas quando chegou no plano da redenção, ele não chamou nenhum anjo, nem um arcanjo, nem um querubim, nem um serafim. Ele não chamou nenhum filho. Está aqui, ó, parágrafo 77, um super sinal. Quando chegou ao plano da redenção, ele veio só. Diz, aqui não tem ninguém para me ajudar, não tem anjo, não preciso de anjo para me ajudar. Sabe o que o anjo estava fazendo? Querendo atrapalhar. Quando ele estava morrendo, os anjos estavam naquelas árvores, naqueles arbustos ali perto do Calvário. Diz o historiador, e o irmão Branham conta isso, que os anjos estavam dizendo, olha para cá. Os anjos sabiam que ele era Deus, mas os que estavam matando ele não sabiam. E os anjos olhavam para o Calvário, fixo no Calvário. O irmão Branham mostra aqui que os anjos estavam olhando do céu, com a mão no corrimão, assim. Olha o que está fazendo lá. O que estão fazendo com o nosso Deus. Os anjos sabiam, mas dessa vez ele não chamou. Dessa vez ele não nos chamou. Não adianta nós querer entrar em cena. Mas eles ficavam dali, como espectador também. Você não pode, o que eles estão fazendo é Deus, é o nosso Deus está ali. É o que estão fazendo com ele. Olha para cá. Eles podiam dizer, Deus, olha para cá, dá um sinalzinho com a mão, move a sobrancelha, dê-nos um sinal, sozinho no plano da redenção. Não preciso de ninguém aqui, é eu preguei, tinha que ser a palavra cumprida de Isaías, eu preguei, eu salvei, e nenhum outro ouve comigo. Eu pisei sozinho o lagar do furor da ira de Deus, ele fazendo isso, sem chamar anjo, arcanjo, querubim, ninguém. Não venham. Para fazer o homem, façamos, hein, cara? Mas não é para salvar ele, é eu só posso salvar. Eu sou o Salvador e não há outro. Não há anjo salvador, não há filho salvador. Eu sou o Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou o Salvador e não há outro. Amém. Observe, Deus operando. Vamos mais um pouquinho aqui, deixa eu pular alguma coisa, mas não tem jeito. Via de escape. Quem é que dá via de escape para mim e para você? Parágrafo 80, um super sinal. E no Mar Vermelho, ele mostrou que ele abriria um caminho para aqueles que estavam tentando fazer o certo e seguir os seus mandamentos. Deus abre um caminho. Você sabe que Deus abriu uma mensagem para nós. O irmão Branham veio e falou, Deus nos abriu uma nova mensagem. Mas aí alguém, não, mas ele abriu lá atrás, foi o Mar Vermelho. Isso daqui é muito maior do que o Mar Vermelho. Ele abriu uma nova mensagem para nós neste dia, diz o profeta. É muito acima de abrir Mar Vermelho.
Alguém diz, eu quero um milagre desse mar vermelho aberto. Não, abrir para nós a palavra, porque nós cremos, nós obedecemos, nós estamos tentando fazer o que é certo, obedecer seus mandamentos. Ele vem e abre um caminho para nós. Não importa o que o interrompesse, Deus provou no mar vermelho e deu um sinal de que ele podia abrir o mar. Ele provou que ele era Deus, sinal de que ele é Deus, sinais de que Deus é Deus. Amém? Não importa o que os outros falam. Escuta, em cada tentação ele fará uma via de escape. Em cada tentação ele fará uma via de escape. Diz, a mamãe não crê nisso, o papai não crê nisso, a igreja não crê nisso, o anjo do Brasil não crê nisso. Não me importa quem não creia nisto, se você crê nisto, Deus fará uma via de escape. O anjo do Brasil, quem pôs foi eu. Não está escrito aqui. Ele deu um sinal de que ele o faria. Eles estavam em seu caminho, diretamente para a terra prometida, onde Deus lhes prometeu, e o mar vermelho barrou. O mar vermelho foi criado por Deus. Você pensou bem? Eles tinham que chegar lá, e agora Deus fala com o profeta, você vai para lá. Mas não falou para ele que tem mar. Não falou para ele o que ele ia fazer. Você vai para lá com 3 dias, adora, vai me oferecer sacrifício no deserto. Por 3 dias, era exatamente a distância do Egito até chegar à terra prometida. 3 dias de viagem, só, levou 40 anos. A incredulidade levou 40 anos. A incredulidade na mensagem do irmão Brana já faz mais de 40 anos. Para Deus poder nos colocar na terra da promessa, era para entrar na terceira etapa, em 3 dias, levou 40 anos. Israel, 40 anos, ficando tocando de roda ali, nunca chegava. Muitos podiam dizer, mas não é em 3 dias, Moisés. 3 dias, mas eu vou provar para vocês o que ele fez em 3 dias. Eu vou mostrar para vocês. Ele fez um trono de julgamento, lá em Cádiz Barneia. Um Deus de juízo. Foi o que ele fez, porque vocês rejeitaram e desobedeceram ele dentro de 3 dias. Vocês é tão ruins, um povo obstinado, que Deus te tira do Egito para te levar para uma terra que mana leite e mel. Dentro de 3 dias vocês desobedecem, fala contra o profeta, diz que o profeta vai ressuscitar para revelar trovões. Povo obstinado da mensagem, dizendo que o profeta vai fazer. Eu já fiz, eu já disse para vocês que quando o 7º anjo chegasse, os trovões seriam revelados. Está dentro de Apocalipse 10, de 1 a 7. É leão, é livro aberto, é trovões, é tempo terminando dos gentios, e o 7º anjo recebendo a espada na mão, o único que pode, e depois prega, e o povo, os ministros tomam aquela mensagem, come e prega para o povo. E isso não aconteceu. Brana fez, mas os ministros não comeram, e esse foi o problema. Aí vem uma Cádiz Barneia, um julgamento, vem morte sobre o povo da mensagem, morte espiritual. Aí eles começam a esperar a irmã Brana para revelar a terceira etapa, novo nome. Tem gente aí que, se eles não crêem no novo nome, eles têm que saber que eles não creem em Brana. Eles não creem em Brana. Eles só ficam falando o nome de Brana como os denominacionais falam Jesus. Os denominacionais falam, Jesus me curou. Você quer receber a bênção de Jesus? E aí vai, e arrasta, e dá a tropeção no nome, e faz tanta coisa. E você quer? Você crê? Sim. Não, seja abençoado, em nome de Jesus, seja abençoado. Aí você chega, você não quer ser batizado em nome de Jesus? E Cristo ainda? Você não quer? Não, isso daí foi para os apóstolos. Isso daí, mas por que a cura também não foi só para os apóstolos? Por que na hora de prosperidade não foi só para os apóstolos?
Por que agora vocês rejeitam Jesus? Nós queremos sim, Brana curando enfermos, Brana expulsando demônio, Brana fazendo tantas coisas maravilhosas, Brana parando a tempestade, Brana dizendo haja esquilo. Então, se você crê que ele disse haja esquilo, por que não aceita Brana como Deus da hora? Quem pode criar esquilo? Não é Deus? Então, como foi que Deus estava criando esquilo? Em Brana. Como Deus estava multiplicando pães em Jesus, como Deus estava agora criando esquilo em Brana. É Deus num homem. Por que você não vê isto? Então vai ter que vir um juízo sobre você. Ele vai ter que vir como juiz, porque sinais de que ele é Deus, ele tem mostrado. Amém. Amém. Olha, é tanta coisa boa, meu Deus do céu. Mas eu quero chegar mais para frente um pouquinho. 84. E ele disse a estes pastores: aqui está como vocês o encontrarão. Ele estará em uma manjedoura e um celeiro enrolado em faixas. Ele falou para os pastores, mas os dignatários, quando chegaram, eles estavam procurando em grandes lugares. Cada um vai procurar Deus em grandes lugares. Deus falou para os pastores: você vai lá na manjedoura, você vai encontrar, está enrolado num pano lá. É ele mesmo. Mas isso pode ser Deus? E quando vocês olharem para ele, creiam, pois ele é Deus no nosso meio. Da onde vem? Lá da manjedoura, enrolado em faixas, tirado das cangas do boi. Sim, mas ele é Deus. Quando você ver aquele menino, creia, ele é Deus no nosso meio. Aquele sinal não foi somente para os pastores, mas foi dado para todo mundo, para olhar nele e ver quem ele é. É Deus conosco, Emanuel. 86. Quando ele estava aqui na terra, ele provou que ele era Deus, provou que Deus estava nele, porque os sinais de Deus o seguiam. Ele disse: se eu não fizer as obras de meu pai, então não creio em mim. Mas se eu fizer as obras de meu pai, e se não crer em mim, creio nas obras, o sinal, Emanuel. Eu e meu pai somos um. Meu pai me enviou, e como ele me enviou, da mesma forma eu vos envio. O pai quem me enviou está comigo. Ele está em mim, e fazendo as obras dele mesmo. É Deus em carne. Ele me enviou, mas ele está em mim, fazendo as obras dele mesmo. Ele enviou Brana, mas ele estava em Brana, fazendo as obras dele mesmo. 87, um super sinal. Ele fala Ló, ali está mais no tempo de Abraão. Não provou Ló daquilo antes da destruição? Se não fosse uma pergunta. Quando ele viu Deus manifestado em carne? Abraão, quem viu Deus manifestado em carne? Vocês vê? Então aplica isso. Comendo carne de bezerro, isso era Abraão. Mas era nos dias de Ló. Mas ali estava Abraão, recebendo Deus em casa. Deus manifestado em carne, comendo carne de bezerro, bebendo leite de vaca, comendo pão do forno. E parou com as suas costas viradas para a tenda e com o pronome pessoal, eu, vendo que Abraão é herdeiro do mundo, em outras palavras, eu farei isso conhecido a ele. Deus não faz conhecido trovão para qualquer pessoa. Deus, ele tem a obrigação de fazer conhecidos os trovões ao povo dele, a esposa dele, mas ninguém vai saber de trovões. Novo nome é a esposa que sabe, mas ninguém. Os demais não precisam nem saber, porque isso não vai adiantar nada para eles. O velho nome, que é o nome de salvação, de redenção, no período que o Cordeiro estava no trono, eles rejeitaram. E agora que o Cordeiro saiu do trono, ele tem um novo nome. Quando ele sai do trono, ele desce na terra outra vez, já com um novo nome, para poder revelar os trovões para o casamento do crente com a palavra revelada da hora. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O 89, um super sinal. Quando Emanuel veio através do ventre de uma mulher, ao invés de aparecer como uma teofania, Emanuel podia ter aparecido ali como uma teofania. Ele chegava, fazia um trabalho, a hora que os outros viessem, ele desaparecia. Isso é a teofania. Aparece e desaparece. Deus podia ter feito isso, mas não ia salvar ninguém.
Então o irmão Branham vem e diz: quando Emanuel veio através do ventre de uma mulher, ao invés de aparecer como uma teofania, ele disse, e ele tinha que vir através do ventre de uma mulher para poder morrer por nós, para sangrar. Se viesse como uma teofania, não ia adiantar. Tinha que ser através de carne, do ventre de uma mulher. Foi assim que ele veio. Ele disse, como foi nos dias de Ló. Então você já tem que transferir isso para hoje outra vez. Irmão Branham coloca a coisa paralela, aquele dos dias de Abraão e Ló, é exatamente os nossos dias, que você tem que anotar estas coisas. O tempo parece que está passando depressa hoje. Parece que o relógio deles ali não está marcando segundo direito. Não é? Como foi nos dias de Ló? Ou eles estão com calor, querem que eu termine logo. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Agora, isso daqui, olha como é gostoso. 90. Quando ele estava na terra, aqueles apóstolos saíram com o evangelho, que até mesmo os anjos olharam sobre os corrimãos do céu, os corredores da terra da glória, para olhar nisto. Vocês que estão anotando as escrituras, como eu vejo vocês escrevendo, 1 Timóteo 3,16, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, pois Deus se manifestou em carne, foi crido no mundo, visto dos anjos. Os anjos se levantaram para olhar para Deus. Os anjos se levantaram para olhar para Deus. Mas onde que Deus estava? Na terra. Os anjos levantaram e o céu estava sem Deus, porque Deus estava na terra. E os anjos levantaram para olhar Deus. Olha isso daqui, se você aplica para essa hora. Quando eles uma vez balançavam seus cetros diante dele, clamando santo, 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 quando ele estava sentado ali em cima como uma coluna de fogo e as glórias do céu, e quando ele se fez homem, os anjos vieram e olharam para vê-lo, Deus se fazendo homem, e eles sabiam, nós estamos aqui adorando Deus, mas agora ele não está nem no céu. Até os anjos, se quisesse ver Deus agora, diz o profeta, eles tinham que chegar ali e olhar para baixo, porque Deus saiu do céu e desceu e se fez carne, e alguém vem e me diz que é uma outra pessoa. Você não foi salvo por outra pessoa, foi Deus mesmo. Era o corpo de Deus. Deus não pode morrer, por isso não é filho eterno, é Deus eterno, diz o profeta. Deus eterno manifestado como filho. Era o Deus eterno criando um corpo, e agora os anjos lá do céu, sempre adorando a Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Eles olham, agora, eu já preguei isso, 3 silêncios. Quando houve silêncio, quando Deus saiu da glória e veio falar com Abraão, que é exatamente o tipo, o paralelo dos nossos dias. Quando Deus desceu da glória e veio na terra em Jesus Cristo para nos salvar. Fica uma lacuna lá no céu. Cadê ele? Até para os anjos é difícil. Não podemos ficar aqui santo, santo. Ele falou, para calar a boca agora. Na hora dele vir para manifestar seu novo nome, revelar os trovões. A hora que Deus foi sair de lá, os anjos já sabiam. Nada mais de santo, santo, santo. Você já pensou nisso? Aqueles anjos, arcanjos, querubins, serafins, que ficam santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, conforme Isaías 6. Agora, quando ele desceu para morrer no Calvário, eles tiveram que parar naquele tempo. Deus desceu. Isso é um ministério, você tem que ver o tempo do ministério aqui na terra. E quando ele estava cumprindo aquele ministério aqui na terra, ele tinha descido e houve um silêncio no céu. Você não pode ver lá, porque o irmão Branham diz aqui que os anjos olharam para a terra, olharam para baixo, puseram a mão no corrimão do céu
olha lá o que está acontecendo. E tudo quietinho. E sabe, não pode falar. Na hora do 7º selo, olha, eles não podiam falar. Olha o nosso Deus. Não podia falar nada. Não podia pular, não podia gritar, não podia glorificar. Que vontade. Os anjos não olharam de lá. Quando ele veio para morrer, os anjos não olharam de lá. Como o irmão Brana mostra que na história, que o historiador diz, faça-nos um aceno. Que os anjos diziam, lá ele podia falar. Nos dias de Jesus no Calvário, os anjos podiam falar. Faça-nos um aceno e nós mudaremos essa cena. Faça-nos um aceno, dê-nos um sinal. Nós não podemos descer aí sem que tu nos dê um sinal. Tu és nosso Deus, nosso cabeça. Tem coisas que tu queres fazer sozinho e nós não descemos para não te atrapalhar. Não somos um oferecido, mas dá um sinal para nós. Nós não aguentamos mais ver essa cena que está acontecendo no Calvário. Dê-nos um sinal e nós vamos mudar essa cena. E nenhum sinal Deus deu, morreu ali. Sem nenhum sinal. E aí vem a lenda do pinta-roxo, que não tinha ninguém para o ajudar. E o pinta-roxo chegou ali e agarrou, abraçou aquele escravo e bicava no cravo, tentando arrancar os cravos dele. E sujou o seu peito de sangue. Por isso ele recebeu o nome de pinta-roxo, diz o profeta. Ele diz, deixa o meu peito ser banhado com este sangue. Tem alguém que se impressiona pelo menos um pouquinho com isso, quando agora, nos dias da voz do 7º anjo, que Deus desceu, os anjos não podiam fazer festa no céu, por meia hora, a hora que Deus desceu, eles não podiam fazer nada, quase meia hora de silêncio, quando o 7º selo foi aberto no céu, os anjos calaram. Aqueles que diziam, santo, santo, santo é o Senhor, não está falando mais nada, não glorificava. Tem hora que as pessoas dizem assim, eu não aguento ficar, principalmente um pentecostal, eles dizem assim, eu não aguento ficar sem falar em língua. Que adianta você falar em língua se não tem interpretação? O próprio pregador começa a pregar e prega em língua estranha, e não diz para o povo o que é aquela língua estranha, ele está pregando e confundindo. Isso é o que a Bíblia diz. Se você fala em língua estranha e não tem interpretação, então é Babilônia, é confusão. E o pregador acha, e a igreja, os pentecostais aceitam tudo isso como inspiração. Olha o pregador como está cheio do Espírito Santo, ele fala 10 palavras em português, o resto em língua estranha, e o povo rejubila e a igreja pega fogo. É tudo o mesmo tipo. Contrário às escrituras, quando aquele pregador, se ele examinasse o pregador São Paulo, que falou, quando você falar alguma língua, você tem que interpretar, tem que haver um intérprete, ou isso não é de Deus. Mas eles continuam falando só em língua estranha. Por isso, meus irmãos, a mensagem de Deus nesse dia veio para clarear mesmo, para esclarecer, para revelar. Revelação é tirando o véu. Deus veio e tirou o véu da sua palavra, que nós não conhecíamos isso e hoje nós conhecemos. Amém? E então você pode ver os anjos agora com as mãos no corrimão do céu e dar uma olhada assim e ver o que estava acontecendo no Monte Pôr do Sol. Eles viram o seu Deus. E nós deveríamos daqui ver os anjos que representavam os ministérios das 7 eras da igreja, que tinham voado da eternidade juntamente com Cristo, porque todos eles já haviam partido, aqueles 7 anjos, menos o 7º, foi por isso que aqueles 6 estavam lá em cima, e o 7º teve que buscar o seu corpo aqui embaixo, desceu e levantou William Branham para dentro daquela nuvem formada por eles mesmos. 7º selo, 201. Se você pode tomar isto são sinais de que Deus é Deus. Nesse tempo, Ele está provando isto para nós. Quando você der uma olhada, eu queria terminar com esse pedacinho só aqui. Alguém, como eu já disse antes, deseja fazer dele, maiúsculo, um Deus pequenino. Ele era um homem.
Deus estava usando um homem, então eles querem fazer dele um Deus pequenino. É isso que os da dualidade, gente que andou com a irmã Brana, e quer fazer dele um Deus pequenino. Aquilo era Deus feito carne, você só tem que ver, foi Deus feito carne. Não é um Deus pequenino, é o Deus eterno num corpo de carne. E pequenino é o corpo, mas você tem que saber que o corpo é do grande, o corpo é de Deus. Aquilo é corpo de Deus. Você é pequenino, mas você é corpo de Deus. A igreja é pequenina, mas é corpo de Deus. Ela tem que saber disso, se humilhar debaixo da onipotente mão do Senhor. Amém. Pai Celestial, ajuda cada um de nós a sempre crer na sua manifestação no dia em que vivemos. E nesta hora que vivemos, Pai, quando nós podemos pregar 7 trovões revelados, 7 selos revelados, terceira etapa do profeta concluída e a nossa terceira etapa entrando em cena, estamos aqui para avisar o povo que esta é a vontade do Senhor, é o seu ministério neste dia, que o Senhor está mostrando sinais de que o Senhor é Deus. Quando esta mensagem é pregada, que o último eleito já entrou, o Cordeiro saiu do trono, converteu em leão, revelou toda a palavra. Quando esta mensagem é pregada, que o Senhor Jesus Cristo tem um novo nome e que agora é HM, Senhor, quando isto é pregado, isto são sinais de que Deus é Deus, que Ele é Deus hoje em um novo nome. Amém. Obrigado por tudo, Pai. Amém, Senhor. Amém. O caminho que conduz o crente à salvação é estreito e apertado, satisfação. Meu irmão, tome sua cruz, marche em rumo do Calvário, e ali que o mundo vê nosso último cenário. Depois vamos viver em um lugar preparado, no descanso eterno com nosso Pai amado. Nos ensina como devemos viver. Deus nos dá o seu Espírito para nos fortalecer. Meu irmão, tome sua cruz, marche em rumo do Calvário, e ali que o mundo vê nosso último cenário. Depois vamos viver em um lugar preparado, no descanso eterno com nosso Pai amado. No final de todas as eras, há uma luz no entardecer. A mensagem do profeta faz a semente viver. Só o eleito recebe a revelação de Deus, pois ele é predestinado, diz a palavra de Deus. Não foi nós que o escolhemos, mas ele nos escolheu. Comprou nossa salvação e de graça ele nos deu. Muito bem, Deus abençoe cada um de vocês aqui presente e os demais que estão conosco através da internet. Irmão Rocha, irmão Abadio, Araguari, Minas Gerais. Deus abençoe. Irmão José Dolari, família,
irmão Lauro Sieves, irmão Celso Bueno e pastor José da Silva, Curitiba, Paraná. Irmão Oswaldo, irmão Osias, irmão Alan, São José dos Campos, São Paulo. Irmão Carlos, irmão Lendino, irmão Maurício, esposa e Sara, e também irmã Vera, em Criciúma, Santa Catarina. Irmão Daniel e família, 7 Barras, São Paulo. Irmão Oswaldo Pereira, Taubaté, São Paulo. Irmão Celso e família, irmão Roque e família, irmão Wilson e família, Salvador, Bahia. Irmão Paulo, Cleude, Valtencir, Valdeir, irmã Geovânia, Paulo Alves, Dulce, Vicente, Juiz de Fora, Minas Gerais. Esses já chegaram em casa, né? Deus abençoe todos vocês aí de Juiz de Fora, irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais. Irmão Dario e família, Cristina, Minas Gerais. Deus abençoe. Irmã Enar Leal, irmão Edivaldo e família, irmão Altemir e família, e a família do pastor Mauro, irmão Itorbi de família, irmão Jomar em Eldorado do Sul, Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul, né? Os demais são de Gravataí. Irmão Marcos e família, irmão Sebastião e família, Presidente Prudente, São Paulo. Irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo. Irmão Fabiano Beck e família, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Irmão Otacílio de Andrade e família, Vitória, Espírito Santo. Irmão Sandro Ferreira e família, Nanindeua, Pará. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Irmão Moacir, pastor Paulo e família, irmão Agostinho e o pastor Fuque e família, Londrina, Paraná. Deus vos abençoe. Irmão Paulo e família, pastor Vanderlei e família, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Irmão Vander e família, Pirapozinho, São Paulo. Irmão Cláudio e família, Sérgio Adel, Marco e esposa, Celso e esposa, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Irmão Isaías e família, Álvares Machado, São Paulo. Tabernáculo em Pedras, Fortaleza, Ceará. Deus os abençoe. Tudo bem aqui com o irmão Gleiferson, certo? Tabernáculo Brana em São Joaquim da Barra, São Paulo. Deus abençoe meus irmãos. Também o irmão Geraldo e irmã Santina em Criciúma, Santa Catarina, e a família Kovacs em Portugal. Muito obrigado, uma boa noite a todos vocês. Vamos em paz, e amanhã 9 horas da manhã temos mais. Nós ficamos em festa a semana inteira, que não parece que é sábado, não parece que é domingo, parece que todo dia era sábado e domingo, né? Então a gente fica tudo perdido aí, né? Então, amanhã cedo, às 9 horas da manhã, quem acorda cedo e deixa a macarronada para fazer depois das 11, né? Então vem para a igreja, venha servir a Deus amanhã cedo, às 9 da manhã, e depois às 18h30 também. Deus abençoe. E sendo que amanhã à tarde sempre o irmão Mesquita está falando com mais alguns irmãos de todo o Brasil, aqueles que querem entrar em contato com ele, a partir das 18 horas mais ou menos, né? Por aí, 17 horas, o irmão Mesquita é cedo, né? 17 horas, certo? Vocês entrem em contato com ele se quer dar uma palavrinha através da internet. Programação 24 horas, ao sairmos daqui a pouquinho entra no ar direto ali do nosso lar. Irmão Mesquita, irmão Gilberto, tomando conta desta programação 24 horas no ar. Muito obrigado, Deus abençoe. Vamos em paz. Boa noite, Brasil. Boa noite, Portugal. Boa noite, África. Todos vocês, muito obrigado. Um abraço a todos. De repente faz no espaço um enorme clarão, um grande estrondo se faz ouvir na imensidão, o som tremendo de uma trombeta a ressoar nos altos céus, anunciando a Jesus Cristo, Filho de Deus, que envia os seus anjos aos 4 cantos a recolher todos os santos para a glória celestial. Mas os remidos que entoam um novo cântico, dando glória, harmonizando o lindo coro triunfal.
Na terra se ouve a grande tribulação, clamor horrível se faz ouvir da grande aflição. São multidões que não quiseram ouvir a voz do Mestre Salvador, que estão sofrendo, gemendo e chorando longe do Senhor. Mas os remidos, todos triunfantes, junto aos anjos cantam lindo hino, com instrumentos maravilhosos e divinos. Junto a Jesus, o nosso Salvador, adestrado Pai que nos deu tanto amor, e eternamente nós viveremos juntos ao Senhor. Mas os remidos, todos triunfantes, junto aos anjos cantam lindo hino, com instrumentos maravilhosos e divinos. Junto a Jesus, o nosso Salvador, adestrado Pai que nos deu tanto amor, e eternamente nós viveremos juntos ao Senhor. E eternamente nós viveremos juntos ao Senhor.